Olá, meus queridos, tudo bem? Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando mais uma contribuição para as atividades desta semana. E eu queria iniciar aqui com um texto da palavra que diz o seguinte: a tua obra é para mim como uma ave, como um pássaro de várias cores. E as aves do céu, ela vem contra mim. É um texto, eu não me lembro onde está agora, mas eu quero dizer para os irmãos da importância que a obra do Espírito Santo, ela, ela, a importância que ela tem para nós. O quanto ela é valiosa. A túnica de José colorida, o pássaro de várias cores, isso faz com que a atenção volte para aqueles que estão realizando uma grande obra. Quando nós olhamos a ação de Neemias, todo o trabalho, toda a atenção foi voltada para aqueles que estavam envolvidos nesta obra. Por que eu estou iniciando desta forma? Volta e meia chega aí, tem alguns comentários aí, e eu queria pedir aos irmãos, mais uma vez, para não se envolver. Deixa eles falarem. São pessoas que já fizeram parte da nossa denominação, por alguma coisa ou outra, por interesses próprios, por benefícios próprios, como não conseguiram, hoje estão fora. Então, eles estão aí exatamente procurando a quem eles possam atacar para que nós venhamos nos enfermar, nós venhamos parar de estar realizando a obra do Senhor. E a gente sabe da importância que tem sido as contribuições para ajudar na realização da obra do Espírito. Como falamos sempre, a contribuição não é para que os irmãos venham pregar no culto de quarta-feira ou de qualquer um outro culto da mesma forma como ouviu, mas sim para que os irmãos possam aprender, que aí fica mais fácil para poder estar passando, transmitindo para os ouvintes no dia que nós estivermos responsável pela mensagem. Então, os irmãos não se envolvam, deixa esse povo, né, deixa os mortos enterrar os seus mortos. O nosso negócio aqui é realizar a obra do Espírito, ter um governo sobre as nossas vidas. Então, sem mais delongas, a pergunta é: revendo a história de Eliasibe e o seu comportamento na reconstrução de Jerusalém, já descrita no livro de Neemias, no capítulo 5 e 13, responda: quais lições podemos tirar através de um paralelo profético relacionado à vida de Eliasibe e à igreja dos nossos dias? Aqui é o seguinte, irmãos, a Bíblia, ela tem uma só finalidade. Ela é a bússola ou o manual, né, para nos levar para o mapa, para nos levar para a eternidade. Então, dentro da Bíblia contém todas essas informações. Todas essas informações, né? Então, a Bíblia hoje ela é a base de paralelo. Qual é o paralelo para a igreja atual? Por quê? Porque nós estaremos sempre nos comparando com a palavra. Nós temos que estar sempre nos confrontando, na verdade, né, com as Escrituras. Por quê? Porque elas testificam do Salvador. Ela esclarece tudo a respeito do reino. Ela abre a nossa visão para enxergarmos o novo e vivo caminho, certo? Então aqui o paralelo que nós iremos fazer agora é na história de Eliasibe. Por quê? Porque hoje tem um texto na Bíblia que diz assim: na tua comprida viagem. Quando se fala em comprido, o que vem na memória é que o caminho é longo, né? O caminho é longo. Então o paralelo que nós iremos fazer vai ser exatamente esse. Nós temos pessoas que começou há um ano, há 5 meses, há 4 meses, mas nós temos irmãos aí que está há 50, há 40, há 30,
há 20 anos, no meu caso, 23 anos, caminhando na presença do Senhor, servindo a Deus dentro da mesma denominação. Eu tenho 23 anos que eu sirvo ao Senhor dentro da denominação Maranata. Então, assim, o que que acontece? Nesse momento, agora, a preocupação do Senhor é que nós venhamos estar refletindo na história de Eliasibe e fazermos uma reflexão para ver como estão as nossas vidas agora. Porque Eliasibe começou lá no início da reconstrução dos muros, na restauração das portas, no reedificar, no momento em que restabeleceu o culto de novo. Então ele começou muito bem. Só que isso não deu a ele o direito de fazer o que ele fez no seu final de ministério. É isso que a palavra ela quer extrair de dentro de nós. O que tiver envelhecido, o que tiver de comum acordo com as coisas do mundo, nós precisamos tirar antes que aconteça o grande e terrível dia. Porque se acontecer o grande e terrível dia e nós estivermos contaminados com isso ainda, amores, meus queridos, não há salvação para nós. Por quê? Porque as crônicas é o que ela está escrito nela o passado, não é o presente. Tudo que vai para as crônicas é passado. É passado. O arrebatamento ele vai acontecer no presente. E receberemos no arrebatamento com o que vai estar descrito nas crônicas. As crônicas nos dão o direito de alcançarmos o galardão. Então vamos lá. Então não é o que eu vivi ontem, o que eu fiz ontem de benefício na obra do Espírito, isso vai me dar o direito do galardão. Mas eu só serei salvo com aquilo que eu estou vivendo agora, porque a salvação ela é presente. Amém? Aqui é para que as irmãs possam entender exatamente isso aqui. Então, rapidamente, vamos fazer um comentário aqui para não ficar muito longo. Então, aqui, o paralelo é exatamente isso. É o momento em que nós vamos estar nos confrontando com a história de Eliasibe, para que seja extraído de dentro de nós a contaminação que, às vezes, com o passar do tempo, isso, de forma natural, acontece na vida da gente. Quando nós deixamos o governo eterno, quando nós deixamos que o Espírito Santo venha presidir dentro dos nossos corações. Então, vamos lá. Primeira lição, a resposta 1, se trata do sumo sacerdote, aplicado ao crente como sacerdote universal. Então, o sacerdócio universal do crente. Ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus. Isso aqui foi o nosso chamado antes, né? Antes fomos chamados para presidir sobre a câmara da casa do nosso Deus. Câmara, aqui, como já foi falado no quadro Lâmpada para os Meus Pés, são acomodações, quarto, né? Então aqui ele era responsável, ele presidia, estava na incumbência dele. Aí o que acontece agora? O que acontece é que ele se aparenta com Tobias. Então vamos lá fazer uma aplicação aqui no aparentar com Tobias para os dias de hoje. Para os dias de hoje, observe bem, enquanto ele presidia lá as coisas, a forma como tinha sido estabelecida ali por Neemias, né, por decreto do próprio Deus, da forma que estava acontecendo, estava maravilhoso, porque dali, naquela
organização espiritual, a forma como o Espírito conduzia as coisas, ele não precisava de espaço mais nenhum, porque estava tudo no seu devido lugar. É igualmente a arca que o Senhor mandou Noé. Tinha medidas. Então, com aquelas medidas, se ele seguisse aquelas instruções, o resultado final seria uma arca de salvação, não só para eles, mas também ali para todas as espécies de animais. Por quê? Porque Deus já tinha metrado tudo, Deus já tinha medido tudo. Então o Senhor entrega para ele um projeto. Então aqui a casa de Deus e as câmaras é um projeto real, é um projeto original, é uma planta genuína da vontade de Deus. Mas a partir do momento que ele se aparenta, como é que é aparentar? Aparentar é um exemplo aqui, quer ver? Como é que minha filha, ela vai se aparentar com a outra família. Então é um casamento aqui. Então a gente vê que com o casamento, quando isso acontece, a casa que outrora era para uma pessoa que vivia solteiro, ela não serve mais para quando a gente casa. Ela precisa ser ampliada. Ou então eu vou ter que desfazer de algumas mobílias que outrora eu era solteiro, que agora eu vou ter que tirar o que era solteiro e vou colocar agora, porque agora eu tô casado, agora eu tenho uma esposa e tudo mais. Então, o que aconteceu aqui? A partir do momento em que a gente rompe o compromisso com o Espírito, porque até então, aqui nesse momento aqui, nós ainda não estamos aparentados, nós ainda não estamos casados com o Senhor Jesus. Por quê? A Bíblia diz que o Espírito, ele está preparando a igreja, ataviando para levar para encontrar com o noivo. Então, nesse momento aqui, nós continuamos solteiro, mantendo o projeto genuíno, mantendo aquilo que o Espírito Santo nos concedeu, nos trouxe da eternidade, nos revelou, nos ensinou. Então, mas aí, a partir do momento que nós perdemos esse compromisso, nós iremos, então, nos aparentar com Tobias. Vamos tirar a mobília que outrora era de solteiro e vamos trazer agora as coisas de Tobias para dentro. Então isso aqui nada mais é quando nós deixamos o governo eterno, porque o governo eterno, o governo do Espírito, ele como é Espírito, ele não precisa de espaço, como se diz. Na verdade, ele não preenche o espaço de Jesus. Ele vem aqui, o objetivo dele é manter o coração puro e limpo e vazio. Exatamente. Por quê? Porque na hora que Jesus chegar, é o momento em que essas mobílias vai ser colocada aqui. Mas a partir do momento em que nós tiramos esse governo e começamos agora a nos aparentar, então vai mudar. Aquilo que outrora era a mobília da eternidade vai sendo tirado. E vai sendo colocado as mobílias de Tobias que outrora está na palavra que era para estar fora. Não era para nós termos nenhum relacionamento ou até mesmo nos aparentar com esse povo. Então aqui, muito cuidado com aquilo que nós estamos nos aparentando, com aquilo que nós estamos casando, porque isso pode trazer um prejuízo muito grande para o sacerdote mais tarde. Então hoje seremos confrontados com essa palavra. Um coração que outrora estava reservado para as mobílias de Deus, agora está com as mobílias de Tobias. Então muito cuidado. Então na lição 3, a lição 1 e a lição 3 é o mesmo texto. Volta do interesse material, o parentesco, né? Então aqui é onde vem o parentesco, é quando a gente acaba trazendo uma pessoa para a vida da gente. A gente acaba trazendo aquela natureza, né? Trazer essa pessoa, exatamente isso. Você vai trazer ela para a sua vida.
sendo que o Senhor falou que não. É como se você estivesse trazendo agora aqueles ensinamentos. Aquilo que a pessoa era lá e Deus a condenou, a partir do momento que a gente se aparenta com ela, ela vai continuar fazendo aquilo e na maioria das vezes, é aquela questão. Se você tem aqui 10 maçãs e dessas 10, uma está podre, se você não atirar ali do meio, foi o que o Senhor tinha feito com Tobias. O Senhor o tirou do meio do povo porque ele já estava corrompido, ele não tinha compromisso com o profético. Então, cabe cada um de nós fazer uma autorreflexão. Examine, pois, se o homem a si mesmo antes de comer ou beber do cálice e do pão, que representa o sangue, que representa o corpo. Precisamos constantemente. Isso aqui é um exame que nós precisamos fazer todos os dias. Então, a volta do interesse material. Às vezes nós estamos assim, interessado em uma interpretação, né, que venha nos beneficiar, que venha, como se diz, que venha conformar ou até mesmo nos dar respaldo do momento deplorável que nós estamos vivendo, né? A festa das cabanas, ela mostra muito bem isso. Era escolhido de acordo a situação espiritual de cada um. A escolher a folha, a de oliveira. Então a oliveira representava como é que estava o meu estado atual com o Senhor. Agora de zambujeiro, então o meu estado era aquele. Então tudo isso. Então assim, o que nós temos que tomar cuidado é para daqui a pouco nós estamos acomodados, gordos, num comodismo, num conformismo, e aí depois aqui pega aqui a da oliveira dizendo que está cheio da unção. Não é assim que funciona. Nós precisamos estarmos nos dia após dia nos confrontando com a palavra da verdade para que nós venhamos ser salvos. Mas para quem não quer simplesmente somente viver isso aqui, não tem problema nenhum não. Aí vai estar enganando a si mesmo. Mas muito cuidado com isso. A lição 4 é inversão do material pelo espiritual. O moves do inimigo. Mentira. Então é o que a gente já falou. Trocou a mobília lá, né? Falamos até lá já na primeira mesmo lá. É o trocar das mobílias. Vai trocando os valores. Vai tirando aquilo que é profético. Eu lembro de um pastor uma vez, não está mais no nosso meio. Ele passou e no seu finalzinho de declínio, ele trouxe para dentro da igreja uma heresia que levamos muito tempo para conseguir levar a igreja a tirar essa mobília de dentro dela. Que ele trouxe a incerteza, ele trouxe a insegurança para a igreja a respeito dos profetas, dos irmãos que entregavam os dons espirituais, que falavam em línguas estranhas. E ele disse que os irmãos não podiam estar engolindo aquilo, não podiam estar se alimentando daquilo, tinha que ir para a palavra. Então nós vivemos um momento muito difícil dentro da igreja, porque quando se entregava-se uma visão, a igreja toda abria a Bíblia para poder ver se aquele dom... Olha, e nós tínhamos lá a definição de um culto profético, os dons eram examinados, os dons eram julgados pela própria palavra, e aí passamos muito tempo. Quando se entregava uma interpretação de língua, a mesma coisa. Então aquilo foi trazendo um prejuízo à igreja, ela foi se definhando na incredulidade. Por quê? Por um sacerdote foi tirado as mobílias eterna e colocado os móveis de Tobias. Mas aí não demorou muito, ele escreveu a carta e saiu, e aí só restou a gente aqui para poder tentar tirar do meio do povo do Senhor essas mobílias, essas incredulidades, essas mentiras que estava trazendo um prejuízo. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, buscamos o governo eterno, e o governo eterno, o Espírito Santo voltou, residiu, jogou para fora não só as mobílias de Tobias, mas Tobias também. Esse ministério ele foi lançado fora.
Ele foi lançado fora. Então, a gente vai vendo que quando se trata às vezes, mas tem alguém trazendo o ensino. Não se preocupe. Busque o governo eterno. Busque ao Senhor. E ele vai vir e vai tratar. Ele vai lançar fora as mobílias e também sacerdote com Tobias, aqueles que não querem conserto. Vai ser lançado fora. Então nós não estamos aqui para poder estar invertindo os valores. O desprezo dos dons. Que eu falei aqui também. Então já resumiu tudo aqui. Espero que possa ter ajudado as irmãs. Não desvalorize aquilo que é eterno. A gente tem exatamente um exemplo claro para fazer essas 4 aplicações aqui. Ou até mesmo as 5, no caso lá da segunda que foi tirada aqui. Nós temos exatamente o rei Saul, que começou muito bem, no meio aqui da sua trajetória desobedece aquilo que o Senhor tinha orientado. O Senhor foi lá, falou com ele no particular, né? No particular, através do profeta, para matar, não trazer nada de lá dessa guerra, e ele trouxe o rei, ele trouxe o gado gordo, e aí o profeta já ficou sabendo, o governo eterno, o Espírito Santo sabe a partir do momento em que nós desobedecemos, e o profeta veio e trouxe a palavra, resolveu ali, matou o rei, né? O governo que ele tinha trazido, que ele se aparentou, ele trouxe e colocou embaixo da mesa dele. Então tudo isso nós temos que tomar cuidado. Depois o sacerdote ali, o profeta Samuel, deu uma ordem que ele não podia fazer. Ele podia fazer a festa dele, podia se alegrar, podia beber o seu vinho, podia comer a sua carne, mas ele não podia profanar o altar, ele não podia queimar sacrifício. E ele foi lá e desobedeceu mais uma vez. E aí o Senhor veio e falou assim: até quando, Samuel? Tendo eu rejeitado, tendo eu retirado, me retirado de Saul, até quando você vai estar suportando Saul? Então Saul, ele fez a escolha dele. Ele trouxe o seu novo governo. Ele trouxe ali o rei Agag, se eu não me engano, o nome é Agag? Não lembro agora. É Agag mesmo, se eu não me engano. Mas se não for, depois os irmãos procuram aí. Trouxe o rei Agag vivo, trouxe o gado, trouxe tudo. Então a gente vai vendo que ele foi substituindo, ele foi trocando o eterno pelas coisas dessa vida. Então nós precisamos estar exatamente atento a isso. Então toda a Bíblia é exatamente para nós, ela extrai de dentro de nós aquilo que está nos contaminando. O Senhor chegou para o profeta e disse para ele: coma esse rolo, coma esse pergaminho. E ele comeu, e segundo ele, no momento ele era muito amargo. Mas depois que chegou no interior, era doce como mel. Não é diferente conosco. Nós não iremos se alimentar somente das partes bíblicas que nos interessam. Nós iremos nos alimentar dela toda, porque ela testifica do Filho do Salvador Jesus Cristo. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus.